Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias da tarde, né? Mas antes já peço aí para você deixando o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aí embaixo no inscreva-se. Vamos aí em busca de 100 mil inscritos, falta muito pouquinho, compartilha aí com a sua galera, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal pra gente chegar a atingir essa meta muito importante. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também me segue lá no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, antes de começar as notícias, eu queria corrigir aqui um erro que eu cometi no último vídeo, né? Eu falei que o jogo treino do Vasco seria hoje às 3 horas da tarde. Não, o jogo vai ser amanhã às 3h30 da tarde, com a transmissão aí da TV Vasco, pessoal. Marca aí na sua agenda, amanhã às 3h30 vai ter aí a transmissão desse jogo treino do Vasco. Bom, vamos aí para as notícias de hoje, né? De acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco pretende fazer 3 contratações antes aí do Campeonato Brasileiro. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo e também vamos falar dos jogadores especulados no Vasco que tem de verdade e os jogadores que talvez podem chegar no nosso clube. Bom, pessoal, o Vasco visa aí buscar reforçar a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro e pretende aí ao mercado, né, trazer jogadores antes aí de começar o Brasileirão. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco estaria buscando aí um meia, um ala, um jogador mais de lado de campo, né, e também aí um lateral esquerdo. O lateral esquerdo que o Vasco estaria talvez monitorando seria o jogador Vitor Luiz, mas a situação desse jogador é muito difícil aí de ser concretizada a favor do Vasco. Ele está com negociações muito avançadas com o Botafogo, pode ser anunciado a qualquer momento pelo nosso rival. E o Vasco vai ter que tentar buscar algum outro jogador, né? O Vitor Luiz, se viesse para o Vasco, viria por empréstimo vindo do Palmeiras. No momento ainda não surgiu nomes aí especulados para poder vir vestir a camisa do Vasco ali no lado esquerdo, né? A gente sabe que precisa sim de um lateral esquerdo, porque o Henrique, é bem difícil alguém gostar do futebol do Henrique, viu, pessoal? Muito complicado. Eu acho que o Vasco tem sim que reforçar a lateral esquerda, é o ponto falho do nosso time, é a posição mais carente no nosso elenco, que pretende ainda o Vasco aí contar com a volta do Ramon, mas que o torcedor nunca sabe quando isso irá acontecer e tem que ir sim ao mercado buscar essa posição aí, um jogador para essa posição de lateral esquerdo. E as outras posições, né, o meia, a gente trouxe aqui mais cedo sobre essa sondagem, né, que poderia acontecer do Vasco para tentar trazer o meia Robinho, ex-Cruzeiro. Mas o Vasco deve estar aí buscando outros nomes, né? Tanto aqui no mercado brasileiro quanto também no mercado sul-americano, e ainda não tem nenhum nome definido pela diretoria. E também tem a posição de ponta, né, que foi deixada aí pelo Marrone, que acertou com o Atlético Mineiro. Há especulações aí de torcedores nas redes sociais. O Vasco poderia contratar o atacante paraguaio Cecílio Domingues, jogador que está de saída do Independente, ex-time aí do Martim Benítez, ex-companheiro também do Martim Benítez, e o jogador com passagens aí pelo América do México, jogou no Independente da Argentina e também na seleção do Paraguai. Tem 25 anos e vem sendo aí um dos alvos da torcida vascaína para tentar ver se a diretoria traz ele para o Vasco. Confesso que nunca vi esse jogador jogando, mas pelas características que eu busquei informações do jogador, ele atua pelo lado de campo, é muito veloz, tem uma certa habilidade e o futebol dele se assemelha até certo ponto com o Delis Gonzalez, que está jogando no Santos. Também atacante de lado, paraguaio, muito habilidoso, muito bom jogador, e eu acho que seria talvez válido, até pela idade do jogador, né? 25 anos, já tem até uma certa experiência, jogou no futebol mexicano e também no futebol argentino, e também aí com a seleção do Paraguai, disputou a última Copa América. Seria interessante para o Vasco o nome desse jogador, mas ainda não tem nada de certo, né? Não tem nada definitivo. O Vasco somente especulações e do torcedor vascaíno, o que é bem complicado a gente ficar aqui também analisando, né? O torcedor vascaíno, a gente sabe a força da torcida, mas não é dirigente do Vasco. A gente espera que talvez alguém da diretoria aí se pronuncie se tem realmente um interesse nesse jogador. Outro jogador que foi noticiado pelo canal da Atenção Vascaínos que não virá para o Vasco é o Anderson Martins, pessoal. A torcida do Vasco chegou até mesmo querer uma possível volta do Anderson Martins, mas está totalmente descartado. O jogador tem um altíssimo salário e também a sua saída do Vasco lá no início de 2018, né, no final de 2017 para o início de 2018, foi muito comprometida, né? O jogador saiu pela porta dos fundos do Vasco, abandonou o Vasco e fechou com o São Paulo. Não sei se o Vasco ainda vai conseguir ter interesse no Anderson Martins, como eu disse, pelo alto salário
e também aí porque não está nas posições que o Vasco está buscando ainda para o início do Campeonato Brasileiro, né? Lateral esquerdo, meia e um atacante. Vamos esperar ver se o Vasco vai desenvolver conversas com mais jogadores para vir reforçar a nossa equipe, porque precisa sim de reforço para o restante da temporada. Vai começar o Brasileirão e o Vasco tem que passar o ano sem susto e quem sabe aí beliscar um título da Sul-Americana ou até mesmo aí da Copa do Brasil, que é uma competição que dá muita grana esse ano aí pro Vascão. E comenta aí, torcedor, se você tem algum nome em mente de jogador que poderia vir vestir a camisa do Vasco, né? O Vasco não tem grana, teria que ser jogador aí livre no mercado ou talvez que está encostado para vir por empréstimo, né? O que a gente está cansado de ver no nosso Vasco, né? O jogador vem, faz uma boa temporada e volta pro seu time e o time, sei lá, repassa ele para outro clube, como foi feito com o Rossi no ano passado, né? Situação muito triste que aconteceu. O jogador era um dos grandes jogadores do elenco, muito querido pelo torcedor, foi embora e acertou com o Bahia. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre aí esses reforços que poderiam vir para o Vasco. Você contrataria algum deles? E também deixe a sua sugestão para quem sabe a diretoria do Vasco aí traga mais jogadores para o nosso time. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.